naquela hora ali, é porque o Rodrigues dos Marcos é o fim do mundo. Isso não existe, não. Só isso. Obrigado, Liberato. Eu tenho uma inscrita aqui, mas eu não posso garantir a ela o que ela me pediu. A senhora Maria de Lourdes solicita a preservação da imagem dela, no relato que ela vai fazer. Para isso eu teria que aprovar que a reunião fosse fechada, secreta. Eu não tenho quórum aqui de mais 2 deputados para aprovar isso. Então, senhora Maria de Lourdes, se a senhora quiser falar, fazer o relato nos 3 minutos, está liberado. Mas o que a senhora pede aqui da preservação da imagem, até pela questão regimental, eu não posso fazer. Mas mesmo assim a senhora quer falar? Ah, então perfeitamente. A senhora Maria de Lourdes Oliveira, dona de casa, quer fazer um relato aqui pessoal sobre o Sargento Lemos. Com a palavra. O Leno não é uma pessoa, ele é um anjo com os companheiros dele. Ele tirou meu neto das drogas. Quando meu neto estava saindo, os traficantes queriam matar toda a família. Ninguém dormia. Depois que ele conversou com o meu neto saiu do caminho da droga. O amigo dele acompanhou o meu neto, saiu também. Então, ele não merece essa injustiça. Porque uma pessoa que salva, que ajuda, vão jogar pedra, nem ele, nem os amigos dele merecem isso. Que não foi ele sozinho que foi na minha casa. Os amigos também foram, os policiais. E obrigado, que Deus abençoe ele e os companheiros. Que a justiça será feita. Isso aí. Obrigado. Nós que agradecemos a presença da senhora aqui. É muito importante o depoimento que a senhora deu. Tá? Me informaram que os soldados operários gostariam de fazer uso da palavra. Então vamos chegando ao final. Eu gostaria de perguntar ao senhor procurador, já que ele falou sobre imparcialidade no inquérito, quando eu fui indagado sobre o tempo gasto para socorrimento, para isso, para aquilo, eu falei que tudo poderia ser provado através do GPS da viatura. E o GPS da viatura foi-me informado pelo encarregado do inquérito que encontrava-se desligado. Com essa palavra exatamente, desligado, não funciona. E isso não foi constado nos autos do inquérito. E assim que eu fui libertado, eu fui até ao CTT e confirmei que o GPS da viatura encontra-se em condições. Se é imparcial, por que isso? Obrigado. Nós vamos passar as providências que nós vamos tomar, já vou anunciar. Como destacou aqui o Mendonça, nós vamos encaminhar as notas taquigráficas dessa reunião à Justiça Militar, aonde tramita o PAD, e o Tribunal do Júri. Vamos encaminhar ao Corregedor da PM, a Ouvidoria de Polícia, e vamos encaminhar as 3 entidades, as COBOM, ASPRA, o Centro, né, as 3 de Cabo de Soldado, as 3 entidades. Vamos encaminhar também ao Ministério Público de Direitos Humanos, ao Tribunal do Júri, o relatório do advogado e coronel Mendonça. Nós vamos encaminhar à Justiça Militar, ao Tribunal do Júri, ao Corregedor da Polícia Militar e ao Ministério Público de Direitos Humanos do Tribunal do Júri. Não vamos encaminhar a ouvidoria, porque a ouvidoria já recebeu e as entidades de classe já têm conhecimento. Nós vamos também aprovar um requerimento aqui, para que seja ouvido e seja encaminhado os termos da sua oitiva a essa comissão, ao Tenente Coronel Lisboa, sobre esses fatos. Eu acho que é melhor do que deixar solto. E o 4º requerimento é esse que nós falamos de contagem, mas o senhor corregedor já pediu o deslocamento de uma patrulha móvel da corregedoria até a Companhia de Missões Especiais de Contagem, porque meu filho chegou aqui dizendo que ainda continua as ligações ao meu telefone. Então já tomou providência, a gente fica satisfeito com isso.
Eu tenho um inscrito que ainda nós vamos ouvir aqui, mas antes disso, o senhor coronel com a palavra e depois o companheiro Gé. Eu perguntava aqui por que os operários teriam que acreditar ou duvidar das versões, né? Eu entendo que o soldado operário esteve no local e tinha que fazer uma apreciação dos fatos. A gente vê as fotos aqui, eu tive acesso a essas fotos depois que nós encerramos o inquérito e a gente tinha a versão de testemunhas, né? Agora, a gente vê as fotos, o que a gente vê lá no teatro de operações, qualquer profissional de segurança pública, qualquer policial que estivesse lá, faria inferência a respeito dos fatos, né? Com relação ao procedimento da Polícia Civil, procedimento da Polícia Militar, são procedimentos distintos. A Polícia Civil não apura crime militar. Nós, a Polícia Militar, apura crime militar. Então nós estamos observando dentro da ótica do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Com relação ao senhora Maiara falou aqui, de que eu disse que o sargento não deveria ouvir o Jason, na verdade foi o contrário que eu falei. Eu falei que ele, se ele alega que ele não viu os fatos, não presenciou, ele deveria ter construído a versão do BO com base no que ele ouvisse das pessoas e não deixar o terceiro envolvido redigir. Ele recebeu ordem expressa do comandante, redige, segundo ele alega. Ele foi simplesmente abrir o sistema e deixou um soldado redigir. Ele deveria ter ouvido o cabo, os 3 soldados que estiveram lá, verificar se havia alguma testemunha dos fatos e redigido as versões do BO. Eu entendo que ele tinha que ter ouvido as pessoas e redigido as versões. Sargento Liberato. Não é isso da cabeça dele, não. Ele estava com o comandante. Ei, a gente aqui precisa do registro de tudo. Você já colocou, ele estava com o comandante ao lado. Eu também entendo que a responsabilidade é do comandante. Não adianta a intervenção, porque ele não tem o registro nas notas. E apesar de compreender todo o sentimento. Com relação às providências que foram adotadas pela polícia, se eu deixasse de adotar as providências que eu adotei, eu seria responsabilizado também por prevaricação. Então, tivemos que abrir o IBM, restou provado o envolvimento de vários militares, tivemos que instaurar o PAT, instaurar uma sindicância para detalhar melhor a participação de alguns outros militares. O sargento Liberato, ele fez referência a uma outra denúncia aqui. Essa denúncia está em apuração, já tive aqui inclusive em audiência pública para falar a respeito dessa questão. Estamos encerrando as apurações, fase final de apuração. O cabo citado, ele não foi punido ainda. Eu não sei qual foi o envolvimento dele, ele vai ter que ser ouvido, nós vamos apurar. Não tem oficial punido e responsabilizado. Agora, eu acho que seria muito temeroso deixar o cabo numa mesma unidade em que ele estava acusando um comandante e um oficial lá. Então, a transferência dele foi muito como uma forma de resguardá-lo. E é o que o regulamento determina, né? O regulamento fala que se o militar, se ele apresentar uma queixa, um relatório reservado com o superior, o comandante deve apreciar a situação e transferir o militar do local para tirá-lo do comando daquele que está denunciando. Mas essa questão está sendo tratada em um procedimento à parte, né, objeto dessa audiência aqui. Outra coisa que eu queria deixar bem claro, é que eu tenho falado aqui insistentemente. O policial militar, ele não é um cidadão comum. E aqui nessa mesa não tem menino. Aqui tem profissionais.